Olá, mais uma aula, pessoal, seguindo em frente, né? Hoje nós iremos ver sobre as funções de callback, né? Que é o tipo primitivo composto, que é o callable, podemos chamar de callback, tá? Então, nessa aula, nós iremos exemplificar aqui como é que funciona as funções de callback. Então, na verdade, antes da gente começar aqui na prática, o que é o callback, né? Ele é um nome ou uma referência a uma função que é passado como um parâmetro para uma outra função, né? É uma maneira de você chamar uma outra função dentro de uma função, tá? Então, no PHP, a gente pode usar uma função nativa, né? Que é uma função interna do PHP, que se chama call user func, né? Então, ela a gente pode passar como parâmetro o nome de uma outra função para poder executar essa função, tá certo? Então, nesse vídeo a gente vai mostrar aqui como é que se usa o callback, tá certo? Então aqui, com o PHP aberto inicializado, tá? Eu vou criar uma função, tá certo? Nós iremos ainda ter uma aula sobre funções, eu não quero que vocês aí fiquem atentos, né, sobre como é que cria a função, qual é a finalidade de uma função, não. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês as funções de callback, tá? Que é um tipo primitivo composto, tá certo? Então, eu vou criar uma função aqui chamada mostrar texto, tá? Mostrar texto, tá certo? Essa função ela vai ter um parâmetro, eu posso chamar de texto, posso chamar de t, tá? O que eu quiser, tá certo? E aí, nessa função, eu quero imprimir, certo? Um pequeno texto. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo ao curso PHP, tá? Pronto. Se eu for chamar por esse arquivo aqui, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador, tá certo? Vou colocar aqui localhost barra curso PHP. Vou clicar aqui em aula 06, embora que não é aula 06 não, tá, pessoal? É aula 8, né? Então, no caso aqui, pessoal, não aparece nada. Por quê? Porque a mensagem ela está no escopo da minha função, tá? A mensagem ela não está no escopo geral do meu arquivo. Então, ela está dentro do escopo da função. Então, aí, como é que funcionaria as funções de callback, né? Aqui eu posso chamar uma função nativa do próprio PHP, tá? Que é o call user func, tá certo? E aí, dentro nesse parâmetro aí, eu vou usar aqui como um parâmetro, né, o nome da minha função que eu quero executar. Qual é a função que eu quero executar? É a função, essa aqui, ó, tá? E qual é o nome dessa função? O nome dela é mostrar texto. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, o nome da função que eu quero chamar. Então, veja, eu estou usando, tá, uma função que está chamando outra função, certo? Então, a própria palavra call, né, quer dizer chamar, tá? Então, eu vou chamar uma função que se chama mostrar texto. E aí, quando eu for atualizar a minha página, tá? Vocês vão ver, ele deu aqui um pequeno erro, né? Mostrar texto, ação ao argumento, tá? Sim, o que está faltando, pessoal, é passar o próximo parâmetro, né? Nesse caso aí, tá? Eu estou chamando a função, tá? Eu estou usando aqui uma que ela possui parâmetros, tá certo? Se ela não tivesse parâmetros, o que que acontece? Aí tudo bem, aí daria certo, ó. Eu vou dar F5, né? Ele vai imprimir a mensagem, tá certo? Que é, no caso, olá, seja bem-vindo ao curso de PHP, tranquilo? Agora,
Essa função nativa aqui do PHP, pessoal, ela possui dois parâmetros. O primeiro, ele é obrigatório. Eu tenho que informar aqui qual é a função que eu quero chamar. O segundo, pessoal, no caso, seria o que eu quero passar como parâmetro para a minha outra função, tá certo? Então, digamos que aqui eu tenho um parâmetro chamado t, como eu havia colocado, né? Então, essa função, essa função ela tem um parâmetro, tá certo? E eu quero mostrar, através do comando echo, tá certo? A minha variável t, certo? Então, eu tenho que passar um valor para esse parâmetro, tá? Entre as aspas, porque é uma string, né? Então, o texto que eu for colocar aqui, eu estou passando essa informação para o parâmetro da função que eu estou chamando. Então, eu estou chamando a função mostrar texto e estou passando para ela esse pequeno texto aqui, essa string. Eu estou passando para essa variável. E, em seguida, ele vai mostrar o que está nessa variável, tá? Então, foi por isso que ele deu aquele erro, tá certo? Porque eu estou usando aí uma função que ela possui parâmetros. Então, no caso aí da função nativa do PHP, o callUserFun, o segundo parâmetro ele se torna obrigatório, até porque eu tenho que passar um valor para essa variável, tá certo? Então, eu vou colocar aqui curso de PHP com o professor Éder. Tranquilo? Então, aí sim, ó, o call userFunc, ele está chamando a função, tá? Que é essa aqui, e está passando esse valor para o parâmetro da minha função que eu estou chamando. E aí, nesse caso, ele vai mostrar exatamente o valor da minha variável t. Tranquilo? Então, aí você vai ver agora que ele vai mostrar exatamente o texto conforme eu passei lá para o parâmetro da minha função. Ok, gente? Também tem outras maneiras de você usar o callback, né? Também, tá? Você pode também usar funções com retornos, né? Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou criar aqui uma função, por exemplo, uma função chamada soma, né? Function, vou chamar ela de soma, e vou passar aqui dois parâmetros, tá? O parâmetro, por exemplo, V1, vírgula, e V2, tranquilo? E aí eu quero que ele me retorne, né? Return, V1 mais V2. Até aí tudo bem. Então, ele vai me retornar a soma dos meus dois valores, tá? Então, nesse caso, eu vou aqui criar uma função, certo? Para que ela possa chamar essa função soma, tá? Então, eu vou chamar essa função aqui de, por exemplo, chamar, tá? Posso chamar de call, né? Até para caracterizar mais, que é um callback. Eu vou chamar de chamar mesmo, tá certo? Chamar outra função, chamar uma função, enfim. Eu vou chamar ela de chamar, tranquilo? E vou dizer o seguinte, né? Eu vou passar os parâmetros que eu quero passar para essa função seria, por exemplo, V1, certo? V2, tranquilo? E eu vou dar o nome aqui de, por exemplo, call, que é chamar, tranquilo? Eu vou chamar. Então, no caso, dando início aqui, eu quero que ele me retorne, tá? Através da função nativa do PHP, call userFun, tá? O que ele vai chamar? Ele vai chamar exatamente, né, o parâmetro lá que eu dei o nome, né? Que é o call, tá certo? E em seguida, V1 e V2, tá certo? Então, ele vai exatamente me retornar isso aí. E aí, o que acontece? Eu vou, tá, lá embaixo, eu vou dar um echo e vou dizer assim, ó, echo
posso dizer, a soma é, vou dar 2 pontos aqui, tá? Vírgula, e vou chamar minha função, que se chama chamar, tranquilo? Chamar. E aí eu vou passar aqui os valores. Por exemplo, eu quero somar quanto é 10, tá? Mais, sei lá, é 14, tranquilo? E em seguida, tá? Eu vou colocar entre aspas, né? Qual é a função que eu quero chamar. Eu quero que essa função aqui chamar chame. Então, quem é que ela vai chamar? Ela vai chamar a função lá em cima aqui, ó, soma, tranquilo? Então, ela vai chamar soma, certo? E aí, ele vai imprimir exatamente a soma de 10 com 14, tá? Então, veja, eu estou chamando aqui essa função chamar, estou passando para ela o 10, para a minha variável v1, estou passando o 14 para a minha variável v2, certo? E eu estou passando, né, exatamente o nome da minha função, tá, para essa variável call, tranquilo? Então, essa variável ela vai representar a função quem eu quero chamar, tá certo? Então, que é justamente essa função aqui, ó, soma. E aí, o que, que ele vai me retornar? Através da função nativa do PHP, o call user func, ele vai me retornar exatamente, né, o call, que é a soma, né? Ele está representando a soma de quem? De V1, que no caso é o 10, mais V2, que no caso é o 14. Então, no caso, essa soma tem que dar 24. Tranquilo? Vamos ver como é que ficou lá. Olha aí, a soma é 24. Então, só para a gente recapitular aqui, tá? Eu sei que deve ter ficado um pouco mais complexo, né? Então, vamos só dar uma recapitulada aqui rapidinho. Primeiro passo, eu criei uma função que vai ser chamada, né? É a função soma. Passei aqui dois parâmetros, V1 e V2, que são os parâmetros que vão receber os valores, tá? E essa função vai me retornar, essa função ela tem um retorno, né? Que é justamente a soma de V1 com V2. Até então não sei quais são os valores de V1 e V2. Né? Na hora que eu for executar é que eu vou passar os valores. Abaixo eu criei uma segunda função, que é a função que vai chamar essa daqui, tá certo? E aí eu tenho que dizer o seguinte, que essa função chamar, ela tem três parâmetros, que é os dois valores, tá? E a função que eu quero chamar, tá certo? E aí ela vai me retornar através dessa função nativa, ela é quem é a responsável por me retornar isso aí, tá? É a função, certo? E os valores. Então, quando eu dei um eco, né? Quando eu fui executar lá embaixo, tá? Na linha 12, eu chamei a função aqui, ó, chamar, e o que é que essa função fez? Né? Eu passei para ela o 10, e aí esse 10 foi guardadinho, ficou guardado lá na variável V1. Passei o valor 14, tá? E esse valor 14 ficou guardado lá na variável V2. E eu tinha que dizer qual é a função que eu quero passar para o terceiro parâmetro, que é exatamente a função que eu quero chamar, que é a função soma, tá certo? Então, eu tenho que dizer, olha, eu quero que você chame essa função aqui. Então, o nome dessa função, essa palavra aqui, soma, vai ficar armazenado nessa variável call, tá? Posso chamar de qualquer outro nome, tá certo? Então, essa variável ela vai representar o nome da minha função. E aí, em seguida, eu tendo aqui, né, os parâmetros todos aqui, eu posso retornar através do call user func, né, a soma e os valores que eu quero somar. Tranquilo? Então, foi isso que aconteceu. Então, trabalhar com callback é bem simples, tá? É uma maneira de você chamar uma função, tá? Dentro da outra, né? E aí você pode passar como parâmetro, tá? Para uma outra função.
Então, como eu falei para vocês, que no PHP você pode usar essa função nativa aqui também diretamente, né? Para ele fazer isso. Ou então você pode criar uma função, tá certo? Retornando através do call userFunc. Tranquilo, gente? Ok? Então espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno vídeo, tá? Para não estender muito esse vídeo, eu ia até explicar sobre o outro tipo primitivo que é o interable, tá? Que faz interação com arrays, né? Então eu vou deixar para explicar na próxima aula, no próximo vídeo, para a gente não ficar aí com esse vídeo muito longo, tranquilo? Então até a próxima aula.